Olá, criançada! Nessa aula, a gente vai ver algumas características dos desenhos, são efeitos gráficos. No caso, nós vamos ver textura gráfica. Vamos lá? Um dos efeitos gráficos mais utilizados para se fazer o acabamento nos desenhos é a textura gráfica. Olha esse exemplo bem simples de textura gráfica. Esse aqui, ó, ali no sorvete, dá para perceber que o creme está enroladinho, é tudo pela textura gráfica lá, ó, que dá essa ideia. Tem muitos artistas plásticos que utilizam a textura gráfica em suas obras. Romero Brito é um dos artistas brasileiros que adora textura gráfica. Olha a ideia de outra obra feita em textura gráfica. Olha essas ideias para se trabalhar com textura gráfica. Bem interessante, né? Aqui nós temos alguns exemplos de textura gráfica. A textura gráfica é a arte de imitar uma característica de uma determinada superfície do desenho. Significa criar textura gráfica. Por exemplo, um desenho de um muro de tijolinhos, ou de pedra, ou um abacaxi, né? Ou a escama de um peixe. Então, a ideia hoje é fazer uma textura gráfica. Você vai pegar o seu desenho, fazer aquela margem que eu sempre peço para fazer. Você vai colocar o tema lá em cima, que é textura gráfica, a data, né, do dia que você for fazer. E você vai fazer um desenho, e de vez de você colorir com lápis de cor, você vai fazer textura gráfica. Eu vou colocar aqui na aula também a foto, né, de algumas ideias de como se fazer a textura gráfica. E aí você vai fazer o seu desenho utilizando essa textura gráfica. Depois você pode colorir, mas tem que ter textura gráfica, tá bom? Tô aguardando a sua atividade. Beijão!